unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, um só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, um só clima de união. O dia, o dia, o dia. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, um só clima de união. O dia, o dia, o dia. Boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, transmitido pelo nosso querido Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí, através do YouTube. Então, que esse momento seja de muita luz, de muita paz, e que possamos agora refletir sobre a mensagem divina através do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abordar o capítulo 27, cujo título é Pede e Obtereis, e vamos falar sobre a eficácia da prece. De início a gente lembra, para que possam reservar um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada pela espiritualidade maior, tá? Para que ela possa, por cada um, ser consumida e assim cada um possa se sentir cada vez melhor, tá? Antes de darmos início, nós vamos para a nossa prece inicial. Que possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos ou abaixar nossas cabeças, para que possamos entrar em comunhão com a espiritualidade maior. Divino Mestre Jesus, obrigado por mais esse momento do Evangelho. Nos inspira nessa caminhada e que possamos compreender o Evangelho e assim compreender os teus ensinamentos, para que possamos viver cada vez melhor, com gratidão, se confraternizando com os nossos irmãos, praticando a caridade, perdoando, enfim, seguindo tudo aquilo que tu nos pediu há mais de 2000 anos. Nos inspira, Mestre Jesus, e que seja feita a vontade de nosso Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos falar sobre esse tema, a eficácia da prece. Marcos, em seu capítulo 11, versículo 24, narrou: Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será
concedido. Há quem conteste a eficácia da prece, fundando-se no princípio de que, por Deus conhecer nossas necessidades, seria inútil expô-la a Ele. Acrescentando ainda que, como tudo se encadeia no universo conforme leis eternas, nossas preces não podem alterar os decretos de Deus. Sem dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não pode revogar conforme o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o ser humano nada mais seria que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a fronte diante do golpe dos eventos, sem procurar evitá-los. Não seria lícito procurar esquivar-se dos perigos? Se Deus lhe concedeu inteligência e discernimento, foi para dele se servir, assim como deu a vontade para querer e a atividade para ser ativo. Sendo livre para agir em um sentido ou em outro, os atos do ser humano acarretam para si e para os demais consequências subordinadas, tanto ao que faz quanto ao que deixa de fazer por sua iniciativa. Há eventos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, assim como o avanço ou o atraso dos ponteiros do relógio. Não perturba a lei do movimento que rege seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender certos pedidos, sem revogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, meus queridos, minhas queridas, a gente observa nessa leitura sobre o tema eficácia da prece duas dessas leis universais: livre-arbítrio. Então Deus outorgou a todos nós o livre-arbítrio, ou seja, cabe a cada um de nós, nessa atual existência e em todas as outras, o poder de dar o toque final, de decidir. Todos nós possamos lembrar que quando vamos fazer algo, a nossa consciência ela nos adverte, né? Dependendo do que nós vamos fazer, pode soar um alerta de que aquilo não é correto, não faz sentido. Durante a execução do ato, nós somos lembrados novamente por essa consciência. E após a execução, se for um ato ruim, a nossa consciência vai nos cobrar. Tá? Então o livre-arbítrio não só é a capacidade de escolher, de decidir, mas é, além disso, arcar com as consequências das nossas escolhas. Por isso Jesus veio até nós há mais de 2000 anos. Por isso o Evangelho, no caso, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi codificado para traduzir aquilo que se colocava em parábolas, para facilitar a nossa compreensão. Mas a nossa consciência ela já nos dá uma dimensão do que é certo e do que é errado. Ninguém age sem que um alerta seja soado. Se for algo bom, com certeza, o incentivo. Mas se não for, vem o alerta. A outra coisa para a qual a mensagem faz advertência é sobre o trabalho. O trabalho é necessário. Trabalho na concepção moral, trabalho na concepção intelectual
do ponto de vista das aprendizagens, tá? Para que nós possamos evoluir. Como as leis, elas foram criadas muito antes da nossa existência, elas são imutáveis, para que elas não venham a se contradizer. Então, resumindo, tudo pelo qual nós passamos é consequência das nossas próprias ações, que muitas vezes ferem tanto ao próximo como a nós. Então as dificuldades, elas vão existir. Mas como nós somos criaturas, né? Fomos criados por um Deus justo, bom, amoroso, misericordioso, então as oportunidades vão vir, mas através da lei de ação e reação. Então nós vamos ter que voltar pelos mesmos caminhos, vamos ter que cruzar com as mesmas pessoas que outrora possamos ter ferido, que outrora possa ter ficado uma lacuna, uma dívida, vamos assim colocar, tá? Então, para que a gente possa vir a se redimir, se refazer e evoluir, porque o objetivo para o qual nós fomos criados foi a felicidade. Então, para que nós possamos sermos felizes, nós temos que cuidar, nós temos que curar as nossas imperfeições, nós temos que nos redimir das nossas falhas. E o que é a prece e a eficácia da prece? A prece é uma conexão, é uma sintonia. É quando nós nos damos conta das nossas necessidades, das nossas imperfeições. É quando a gente se compadece do próximo, seja ente querido ou não. É também para quando a gente entender que o princípio de tudo é a gratidão, porque cada existência, cada novo dia é uma nova oportunidade. Sim, gratidão, mesmo que pelas dificuldades. Porque Jesus declarou: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem por injustiça, por perseguição. Injustiça e perseguição à luz da nossa compreensão, mas não à luz da justiça divina, porque tudo tem a sua razão de ser. Tá? Então a prece soa como um pedido de desculpas, de reconhecimento, de uma tentativa de reconciliação. Mas a prece ela não se faz só com palavras, né? Ela se faz com sentimento verdadeiro, tá? Sentimento verdadeiro. Tão tal que ela não se faz só com palavras, porque o silêncio às vezes soa como uma prece. Quando nós silenciamos as nossas inquietações, quando nós silenciamos as nossas incompreensões, dos nossos apontamentos, quando a gente silencia e por um determinado momento não está reclamando, não está apontando culpados, mesmo que seja pela intensidade das dificuldades, se a gente se comportar com resiliência, com resignação, ou seja, compreendendo que somos frágeis, que somos necessitados, mas que devemos recorrer à cura, que vai se dar pelo trabalho da burilação, do nosso auto-melhoramento. Isso em si já é uma prece, né? Porque os fariseus, como se diz na Bíblia, no Evangelho, eram pessoas dotadas de uma boa oratória, que encantavam aqueles que os ouviam com suas preces. Mas não é só isso. Aliás, isso pode até ser o mínimo, pode até ser nada, né? Porque é o sentimento de si, o reconhecimento da necessidade, mais uma vez falando, de entender-se como um cristão merecedor
que eventualmente não tem forças para suportar essas dificuldades. Então, o princípio de tudo é a gratidão. Lembrando mais uma vez, bem-aventurados os aflitos, os pobres, os famintos, os sequiosos, aqueles que têm sede, como Jesus mencionou. Olha aí, né? Então que possamos ter a paciência necessária, a resiliência que pensamos no próximo antes de pensar na gente. A Bíblia traz a história de personagens, e tem um deles, eu espero que eu lembre até o final do Evangelho, que era coxo, né? Manco, enfim, que ele, ao encontrar Jesus, né, foi pedir a cura para sua esposa, que não tinha a visão, né? E Jesus, né, olhou para aquela mulher e ela, na sua humildade, se reconheceu, não merecia, eventualmente já estava acostumado com aquilo, que Jesus tinha muito mais coisas para fazer, mas Jesus percebeu ali alguém de coração puro, alguém resiliente, alguém que não murmurava, que não reclamava, que obviamente desejava sim enxergar, desejava sim ser mais útil ao esposo, para si mesma. Jesus a curou. E na sequência, Jesus se dirige a esse homem e pede para que ele faça um pedido, né? E olha, não, já estou acostumado, né, com o problema da perna. Jesus não diz, também tu merece. E Jesus o cura. Mas também a história daquele outro cego, que não é o Bartimeu, que caminhou longas distâncias, passando por várias vilas, povoados, que não teve a cura, porque reclamava, porque não acreditava, porque, enfim, foi grosseiro, entendendo que Jesus já sabia da sua dificuldade, ou seja, ele não estava preparado para a cura. E observe que Jesus atribui em todas os milagres: a tua fé te curou. Então que possamos em nossas preces, com a gratidão, colocar fé, mas agir com paciência, porque o tempo de Deus, tempo divino, é diferente do nosso. Que possamos pedir antes forças para suportar os obstáculos, que a nossa fé seja multiplicada, mas que possamos ver a possibilidade de ajudar o próximo, de viver com mais gratidão, com mais sorriso, acreditando, na imortalidade da alma, e que todas as dificuldades vão passar. Afinal de contas, infinito não são as trevas, não são as dificuldades, os infortúnios. Infinitos são as glórias. Mas depois de trilharmos um caminho de redenção, de reconciliação, de burilamento, de gratidão, de companheirismo, de abraçarmos os nossos irmãos em caminhada, sejam entes queridos, biológicos ou não, tá? E que possamos todos os dias nos dirigir ao mais alto, uma prece verdadeira, tá, meus irmãos? E assim vamos sim conseguir ter a eficácia da prece, ou seja, o resultado positivo, meus irmãos. Então essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa iluminar as nossas consciências a cada dia, que possamos viver mais esse evangelho vivo, tá? Então agora nós iremos para a nossa prece de encerramento, tá? E após a prece haverá o passe virtual. Então que possamos mais uma vez
abaixarmos nossas cabeças, mas elevar os nossos pensamentos ao alto, em sinal de gratidão por cada dia, por cada amanhecer, cada nova oportunidade, pelas dificuldades, sim. Divino Mestre Jesus, como tu dissestes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que possamos nós aqui, simples ainda e imperfeitos, seguir os preceitos do Mestre, caminhar como Ele caminhou, fazendo todo o bem possível, procurando aprender, procurando viver esse Evangelho. Mestre Jesus, potencializa a nossa fé, dai-nos forças para enfrentar as dificuldades e que nós possamos viver com humildade, com resiliência, paciência, com resignação, respeitando ao próximo, aos limites do nosso corpo e, acima de tudo, procurando, como tu disseste, Mestre, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Te pedimos por aqueles que governam em todas as instâncias, aqueles que fazem as leis, para que se vejam como servidores da humanidade. Lembrando do que o Mestre falou, né? Dando de beber a quem tem sede, dando de comer a quem tem fome, vestindo aos necessitados, acolhendo, amparando. Lembrando que ao fazer tudo isso, é ao Mestre Jesus que estaremos fazendo. Então, com muita gratidão, com muito amor em nossos corações, te pedimos, Mestre Jesus, permissão para encerrar esse momento e que seja feita a vontade de nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe imensamente as nossas vidas. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo